O baixo salário e as condições precárias de trabalho estão fazendo com que cada vez mais professores na Venezuela abandonem a profissão. Pelo menos 200 mil professores venezuelanos deixaram as salas de aula nos últimos anos, de acordo com as estimativas de associações sindicais. Alguns se juntaram aos que emigraram do país, outros mudaram de profissão. Sem incentivos, as escolas estão cada vez mais esvaziadas. Por outro lado, os alunos veem suas horas de aula reduzidas e às vezes ministradas por pessoas que nem sequer estão preparadas e qualificadas para isso. Vamos começar essa com o Cristiano Beraldo, que acompanha de perto essas repercussões e movimentações na Venezuela. Agora, Beraldo, notícias péssimas, né? A cada dia tem uma novidade. Desse jeito, o último apaga a luz. Pois é, mas a luz já acabou faz tempo, Canhoto. Não tem mais dinheiro para pagar a luz. Aí esse é que é o ponto. A notícia, na verdade, ela traduz uma iniciativa de uma classe absolutamente humilhada. Porque quando você tem a implantação de uma ditadura, ali um caminho para um narco-estado, que é o que virou a Venezuela, obviamente faz parte de um projeto como esse você enfraquecer o sistema de educação. Não há mais condições de você preparar as próximas gerações. As próximas gerações elas têm que ser preparadas para serem submissas ao sistema. E como o sistema, diferente da China, por exemplo, se você olhar alguns vídeos que circulam pela internet de crianças chinesas tendo aula, é impressionante o que eles têm ali de ensino do ponto de vista de lógica, de prática de esportes e por aí vai, porque o sistema chinês ele demanda uma população mais qualificada, mais preparada, mais competitiva. Só que quando se olha para um país como a Venezuela, cujo propósito é simplesmente enriquecer o presidente e os seus amigos, a sua corja, aí realmente o ensino tem que ser o pior possível para que a população fique enfraquecida e cada vez mais submissa. Então, esses professores, eles estão simplesmente tomando essa iniciativa, quase um tiro de misericórdia, porque realmente faz tempo que não há nada a se fazer ali. É o aumento do número de professores que abandonam as escolas na Venezuela em busca de um salário maior. Zé Maria, essa é uma sinalização terrível, né? Porque, inclusive, servidores públicos não recebem mais seu salário e muitas vezes optam ou em deixar o país ou então fazer um outro tipo de serviço para ganhar um pouquinho a mais, Olha, se você quiser hoje saber qual é o futuro de um país, é só olhar a qualidade do ensino e a quantidade de alunos matriculados. Não tem outra projeção. É cada vez mais a dependência de futuro e de projeção de um país desenvolvido é a qualidade do ensino. Aqui no Brasil, nós tivemos um grande salto na área educacional lá atrás, no programa Todos na Escola, do Paulo Renato, PSDB. Mas não houve o salto na qualidade. É aí que morou o pecado. Não mudou a qualidade. Os alunos foram matriculados e não mudou. E a gente vê nos resultados do IDEB. Na Venezuela, nós estamos agora vendo o que se passou lá atrás, ainda no Maduro, no Hugo Chávez, né? E quem votou nas prioridades do Hugo Chávez, que não eram as prioridades educacionais. Então, hoje nós vivemos já um reflexo de lá, do Hugo Chávez, que são os pais, os jovens na época que votaram no Hugo Chávez, são os pais hoje dos alunos desassistidos e sem professores. A atividade do professor, ela é importantíssima porque ela forma as outras profissões e há um desincentivo geral, inclusive aqui no Brasil também, da função de professor. Por que eu digo isso? Eu converso com diretores e reitores de universidades que veem uma falta de estímulo para os jovens se ingressarem na profissão do professor. E o que acontece? Quem está se formando mal, porque está selecionando de uma forma muito precária o professor. Ou seja, as faculdades na área didática, na área de educação, elas estão com os piores alunos, porque os alunos que têm possibilidade de fazer outro curso, um curso de medicina, um curso de direito, de engenharia, fazem, e não vão para a área de ensino. E isso é muito grave.
é muito grave. É preciso, eu estou comparando ali e colocando paralelo o Brasil e a Venezuela para mostrar que qualquer país que queira apostar no seu futuro tem que apostar na educação. Na Venezuela tudo vai mal, né? Não é a sala de aula que deveria ir bem, não vai. E a falta de incentivo ao professor, porque a ignorância passa longe das escolas. Pois é, Mota, eu peguei aqui, inclusive, um levantamento feito pela BBC, que tem, inclusive, um canal em português. Eles fizeram uma reportagem justamente sobre o abandono em massa dos professores das salas de aula lá na Venezuela. E é uma reportagem interessante, que naturalmente acaba compilando histórias de vários professores, e o case que abre a reportagem trata da situação de um professor que recebe 300 bolívares por mês, o que dá menos de $10, mais ou menos R$50 por mês. Ele consegue comprar 2 dúzias de ovos com esse valor, Mota. Está explicada a situação, por qual razão eles estão abandonando as escolas, as salas de aula, em busca de outro emprego. Caniato, Leon Tolstói, o escritor, tem um romance chamado Ana Karenina, que começa com a seguinte frase: todas as famílias felizes são iguais, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Eu acho que o mesmo princípio vale para as nações. Os países desenvolvidos são todos muito parecidos, né, no progresso econômico, desenvolvimento social e político. Agora, as ditaduras degeneradas, cada uma delas tem o seu próprio conjunto de desgraça. Se você coloca uma lente de aumento em Cuba, na Nicarágua, no Irã, Coreia do Norte ou na Venezuela, você vai ver a infinita variedade de opressão, de sofrimento e de miséria, porque a criatividade dos ditadores é infinita. Agora, que isso esteja acontecendo com um país aqui ao lado do nosso, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é uma vergonha sem fim para o Brasil e deveria servir de lição muito importante para nós. Agora, é uma situação muito triste, né, Cristiano Beraldo? A gente já tratou várias vezes em vários programas de qual deveria ser o posicionamento do Brasil, qual poderia ser o posicionamento dos Estados Unidos diante de um cenário como esse, porque a população está aprisionada, né, Beraldo? A gente vê a cada dia, a gente traz a notícia aqui de medidas para impossibilitarem candidatos de disputarem as eleições, porque em um cenário como esse fica claro que qualquer opositor derrotaria Nicolás Maduro, que é um ditador terrível, sanguinário, né, Beraldo? Não, sem dúvida alguma, né? Não há mais nenhum resquício de legitimidade desse governo, a menos que seja com aqueles que estão enriquecendo aos bilhões com ele. Porque um professor ganhar 2 dúzias de ovos por mês é uma atrocidade, justamente porque você tira qualquer possibilidade de futuro dessa nação. Só que quando você vê o papel dos Estados Unidos nessa situação, Estados Unidos tem seus interesses espalhados mundo afora, tem uma atuação muito estratégica em determinadas regiões do mundo e vê a Venezuela como uma ameaça menor. No fundo, é isso que acontece. Obviamente, é um drama muito forte para a população venezuelana, mas o risco contra os Estados Unidos é considerado relativamente baixo. O Brasil não, Caniato. O Brasil, que deveria ter o papel de protagonismo na região, afinal de contas, é o país com maior extensão territorial, é o país com maior número de fronteiras, é o país com a maior população, assiste a essas atrocidades num país vizinho e simplesmente se cala, fica passando pano oficial para esses absurdos promovidos por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, e ainda pior, recebe com tapete vermelho o ditador aqui no Brasil. A comunidade internacional olha para nós e ri da nossa cara.